Prezadíssimo telespectador, começa agora mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, que é uma realização do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. E é um programa transmitido para mais de 40 municípios por meio da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E essa abrangência neste programa é muito importante, como nos demais, porque nós vamos falar também sobre o campo, sobre aqueles lugares que vivem da agropecuária, que geram economia, emprego e abastecem as mesas do nosso país. Para conversar sobre esse tema e sobre a engenharia relacionada a ele, não poderíamos deixar de convidar alguém da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a nossa querida Embrapa, que é ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E eu, com muita alegria, recebo Silvia Maria Masruá, que é chefe-geral do Centro de Pesquisa Informática Agropecuária, que é uma unidade deste grande conglomerado tecnológico que a gente vai conhecer hoje mais no programa. Silvia, é um prazer recebê-la aqui, viu? O prazer é meu, eu que agradeço pela oportunidade. Nós agradecemos também. Antes de tudo, o que é a Embrapa, Silvia? Como ela atua para ajudar a agropecuária brasileira? A Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária ligada ao Ministério da Agricultura e ela tem 46 centros de pesquisa distribuídos pelo nosso país. Então, ela tem 3 tipos de centros de pesquisa. As unidades de produto, que a gente fala, que trabalha com uma cadeia, por exemplo, a cadeia produtiva da soja. Então, ela vai, em Londrina, por exemplo, ela vai trabalhar com toda a questão, desde a pré-produção, produção de soja e pós-produção. Aí tem a Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que trabalha com a cadeia do corte, né, do gado de corte. Aí tem Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas, em Minas Gerais, e assim vai. Temos várias unidades de produtos. Aí a gente tem as unidades ecorregionais, que trabalham mais focadas em um determinado bioma, em uma região. Então, a Embrapa Pantanal, então vai se preocupar com os cultivos e animais daquela região, daquele bioma. Temos a Embrapa Amazônia Oriental, Amazônia Ocidental, a Embrapa Pecuária Sul, que vai trabalhar lá em Bagé, com a questão da pecuária mais voltada para a região sul. E temos também as unidades temáticas da Embrapa, que são unidades que trabalham com um tema específico, que ela é meio que transversal a todos os outros centros de pesquisa. Então, a Embrapa Meio Ambiente trabalha com todas as questões ambientais ligadas ao tema de agricultura. E a nossa unidade, que é a Embrapa Informática Agropecuária, ela trabalha com o tema de tecnologia da informação aplicada à agricultura. Além disso, a Embrapa tem algumas unidades de serviços também. Ela tem, por exemplo, a Embrapa de quarentena, que a questão das pragas que entram no país, estuda e presta serviço para o Ministério da Agricultura sobre essa Embrapa quarentena. Tem a Embrapa Gestão Territorial, que é uma unidade de serviço também da Embrapa. E ela tem também laboratórios no exterior. Então, a Embrapa hoje ela tem o Labex, que a gente fala, tem nos Estados Unidos. Ela tem pesquisadores da Embrapa que ficam, por exemplo, 3 anos lá e depois trocam, vão outros pesquisadores fazer um determinado trabalho lá em parceria técnico-científica em outros países. Tem nos Estados Unidos, na Europa. A coordenação da Europa fica em Montpellier, na França, na Agropole, lá na França, mas ela tem também pesquisadores espalhados por outros países da Europa. Tem também hoje na Coreia do Sul, na China, a Embrapa, e ela está trabalhando em outras propostas no Japão e em outros países. E ela também tem escritórios também para fora, que ela transfere, Estados Unidos, Europa, acordos de cooperação técnico-científica, né? Vem tecnologia para cá. Para cá, para adaptar para a agricultura tropical. Tá. Mas nós temos também de transferência das nossas tecnologias que a gente desenvolve aqui na Embrapa para outros países, por exemplo, para a África, para Venezuela, Panamá. Então, a gente tem outras tecnologias que a gente desenvolve aqui e a gente tem unidades de serviço onde tem pesquisadores fazendo essa transferência de tecnologia também. Perfeito.
quantos funcionários trabalham na Embrapa ao todo? Aproximadamente 9.000 a 10.000 empregados a Embrapa tem, né? De pesquisador, ela tem mais ou menos 2.500 pesquisadores, né? E tem o pessoal de apoio à pesquisa também, tanto no campo, quanto nos laboratórios, né? Pessoal de comunicação e transferência de tecnologia. Só no seu centro de pesquisas, quantos? Nós somos em 110 empregados, aproximadamente, onde desses 110 empregados, 70%, 75% é ligado à pesquisa diretamente. E os outros 25% são o pessoal de apoio à pesquisa. Silvia, a Embrapa, ela então, em suma, ela vai pensar soluções para os problemas do campo, né? Para melhorar a vida do produtor e com isso baratear, com isso evitar queda na produção, com isso, enfim, melhorar o sistema. Se ela produz soluções, essas soluções chegam de quais formas para o produtor? Na verdade, a Embrapa, ela é uma empresa de pesquisa, né? Então ela tem que antever o futuro, né? Ela não pode só trabalhar para responder uma demanda a curto prazo, mas ela tem que pensar a curto, médio e longo prazo, né? Então hoje, nesses últimos 40 anos, o Brasil, ele passou de importador e hoje ele é um grande produtor, né? Ele é um protagonista da agricultura no mundo, né? Um desses exemplos é a soja que você já citou, que tem uma área específica para ela. Exatamente. Então, o que acontece? Por que isso? Porque foi a questão da introdução da tecnologia, da intensificação na agricultura. Então, no país, e a Embrapa, como pesquisa agropecuária, contribuiu muito para isso. Não só a Embrapa, mas todo o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, né? Embrapa, em parceria com outras instituições, universidades, a gente não pode deixar de falar nossos parceiros, né? Perfeito. Tem os órgãos estaduais de pesquisa, como aqui em São Paulo a gente tem o Instituto Agronômico de Campinas e outros, que a gente trabalha em parceria para resolver, ajudar, né, encontrar soluções para os problemas da agricultura. Então, ela tem uns projetos de pesquisa, tem projetos que duram 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas aí desses projetos de pesquisa saem os resultados, né? Muitas vezes sai um protótipo, né, que a Embrapa acaba a pesquisa por ali, e aí ela tem várias maneiras de estabelecer uma parceria. Então, pode ser assim, ela pode ter um acordo de cooperação técnica, ela pode transferir aquele protótipo para uma empresa, a empresa prestar serviços com aquele protótipo e aí paga royalties à Embrapa. Tem alguns produtos da Embrapa que ela é disponibilizado gratuitamente, porque a Embrapa é uma empresa pública, então ela disponibiliza muitos serviços gratuitamente e divulga essas tecnologias, ela tem alguns programas de transferência de tecnologia, como Dia de Campo na TV, Prosa Rural, que é um programa de rádio. Ela tem Dia de Campo também, que os pesquisadores apresentam os resultados da pesquisa para os produtores, para as cooperativas. E ela também tem parcerias, por exemplo, ela tem um projeto, por exemplo, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que ela está trabalhando no novo modelo para trabalhar com uma agricultura mais sustentável, onde você possa, na mesma área, cultivar as culturas, né, a lavoura, os animais e as florestas para diminuir a emissão de efeito de gases estufa. Então, ela tem tudo isso no mesmo ambiente para melhorar e desenvolver uma agricultura mais sustentável. E nessas parcerias, ela também tem projetos que ela desenvolve parceria com empresas privadas, que fazem parte de uma rede, e aí as empresas também vão participar no desenvolvimento dessas tecnologias e ajudar a difundir difundir essas tecnologias também junto aos seus clientes, né, e produtores e cooperativas. Perfeito. Então, é importante destacar que a Embrapa, ela é uma peça dessa engrenagem que soluciona os desafios do campo, é isso, né? Exato. Nessa área, a gente poderia pensar assim, a Embrapa, dentro de um ecossistema da agricultura que envolve não só o produto agrícola como um todo, mas envolve as questões de meio ambiente, que interfere diretamente, né, na agricultura, envolve as questões climáticas, como eu falei, tem a parte toda que você tem que pensar dos recursos naturais, água, solo, tudo isso interfere diretamente na plantação e a Embrapa precisa desses vários parceiros, né? Seja como fornecedores ou como consumidores desses dados, informações e tecnologias. Perfeito. Bom, antes da gente avançar nos cases que eu quero que você fale, e relacionando sempre a engenharia, a tecnologia, a informática que tem a ver com o seu departamento,
e relacionando aí o que isso gera de valor para o campo, né? O que isso resolve a vida do campo e, em decorrência disso, da sociedade. Mas antes disso, a gente imagina que a Embrapa é um lugar cheio de engenheiros. Sim, né? sim. E eu quero perguntar qual que é a sua relação com a engenharia. Você é engenheira, você não é engenheira? Eu quero que você me explique qual que é a sua relação com essa ciência específica que é, por excelência, aqui a pauta do nosso programa. Certo. A Embrapa, na verdade, ela é formada, inicialmente ela foi formada por agrônomos e engenheiros agrícolas, né? Veterinários, e dos últimos uns 20, a nossa unidade ela tem 30 anos, a Embrapa tem 43 anos. Nos últimos 30 anos, a Embrapa, já antevendo da questão da multidisciplinaridade, justamente para atender esse ecossistema complexo, ela viu que ela precisava contratar pesquisadores, não só na área de engenharia agrícola, ou de agronomia, ou veterinária, ela viu que ela precisava de contratar engenheiros de outras áreas. Então, ela contratou engenheiros elétricos, físicos, matemáticos, engenheiros de materiais, engenheiro físico, porque ela viu a necessidade, engenheiro da computação, ela viu a necessidade de trabalhar esses problemas na multidisciplinaridade, para poder, então, achar soluções mais integradoras. Como a gente sabe que a engenharia é muito importante, é claro que isso não quer dizer que tudo seja engenharia e tudo dependa dos engenheiros. Eu creio que também, como você até citou, alguns físicos, matemáticos, outros profissionais colaborem. Principalmente na área de sistemas, se nós estamos falando de informática. Quero saber qual que é a sua formação original. Você foi primeiro para a área de sistemas, depois de engenharia? Como é que é? Porque eu acho que a sua formação é um extrato daquilo que a gente encontra na Embrapa, que é um mosaico de ciências ajudando o campo no campo, né? Exatamente. Na verdade, a minha formação é análise de sistemas, tá. E eu fiz mestrado em engenharia elétrica e da computação, na área de automação, né, já avançando dentro da área de pesquisa da Embrapa. No meu mestrado, eu desenvolvi um assistente de especificação para auxiliar na administração rural. Então, já introduzindo técnicas de inteligência artificial e para gestão de rebanho leiteiro. E depois, no meu doutorado, eu desenvolvi um projeto na área de sistema diagnóstico de doenças de planta. Então, utilizando uma teoria lógica nebulógica, lógica fuzzy, que é bem utilizada na área de automação, de controle para os engenheiros. Eu utilizei isso para desenvolver um modelo para diagnóstico de doenças de plantas, por exemplo. Legal. E que é mais na área de inteligência artificial, computação aplicada à agricultura. E aí na Embrapa você também tem agrônomos que foram mais para a área de engenheiro agrícolas, que depois desenvolveram mestrado e doutorado mais na área, por exemplo, de sensoriamento remoto. Você tem biólogo que trabalhou mais, desenvolveu projetos na área de bioinformática, de mestrado e doutorado. Você tem também cientista da computação que foi para a área de bioinformática. Então, você tem os engenheiro elétrico, que depois fez um mestrado, um doutorado na área de engenharia agrícola. Então, é uma multidisciplinaridade, porque nesse ecossistema complexo, não dá para você ficar isolado numa especialidade. Você tem que conhecer e trabalhar mais integrado com as outras especialidades para achar uma solução, né? É essa a proposta. Perfeito. Nesse primeiro bloco, nós ficamos sabendo quais os objetivos da Embrapa, como ela faz, quais os seus componentes humanos para que o campo possa ser bem servido na área tecnológica, de inovação, de desenvolvimento, de engenharia. Mas no próximo bloco nós vamos saber mais sobre alguns cases. Quais algumas das soluções, linkando tecnologia, linkando engenharia, a Embrapa proporcionou para os problemas do nosso campo. A gente volta daqui a pouquinho, você não pode perder. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, conhecendo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária
e abastecimento. Eu recebo Silvia Maria Masruá, é um sobrenome bem bonito. Silvia, falando sobre os cases, eu quero saber da pré-produção, que você me falou alguma coisa relacionada à engenharia genética. Eu queria que você dissesse o que é esse estudo, ou o que a gente já pode dizer sobre essa área que vocês estão estudando. A gente tem uma área que é de melhoramento genético, onde você já tem que identificar genes que vão ajudar a melhorar, desenvolver genes para melhorar a produtividade no campo. Quer dizer, eu consegui produzir em áreas menores com maior produtividade, né? Então, para isso, tem essa área de melhoramento genético e cada vez mais a tecnologia está dentro dessa área, né? Que é o que a gente chama hoje de engenharia genética, onde você pode ajudar nessa prospecção de genes, né? A identificar esses genes, por exemplo, genes resistentes a estresse hídrico. A gente prevê, né, mudanças climáticas, que daqui a uns anos a temperatura vai subir, o impacto disso na agricultura. Então, nós já temos que desenvolver genes mais resistentes à seca. Então, existe um grupo de engenheiros genéticos fazendo esse estudo. E, para isso, eles precisam do apoio também do engenheiro de computação, do engenheiro elétrico, do matemático, do físico, do cientista da computação, todo mundo junto para fazer as análises, desde prospectar o gene, fazer isso em laboratório, in vitro, né? Primeiro faz no computador as simulações, depois faz in vitro no laboratório, para depois ir no campo, testar e daí desenvolver uma nova tecnologia para melhorar essa produtividade no campo. Bom, aí nós temos também a questão da produção, que você me falou que tem um case de monitoramento do campo, é isso? Isso. O que é isso? É o seguinte, as condições climáticas interferem bastante na parte da produtividade no campo, né? Então, você pode usar o monitoramento, seja por satélite, as estações, os dados que vêm de estações meteorológicas, tudo para ajudar no monitoramento da lavoura, né? Desde o planejamento e o monitoramento. Então, a gente tem um trabalho, por exemplo, que a gente recebe dados diariamente de 1.300 estações meteorológicas, mais de estações pluviométricas, mais 1.000 e tantas estações pluviométricas. Esses dados são armazenados na nossa unidade. A gente recebe todos esses dados, processa esses dados e gera boletins de previsão e de monitoramento. Então, boletins que ajudam no preparo do solo, na colheita, são mapas que mostram aviso fitossanitário. Então, com esses mapas, você pode subsidiar para todos os municípios do país, para os 5.000 municípios do país, você pode subsidiar assim, onde plantar, qual a melhor época de plantar dentro do... prevendo, fazendo um estudo, né, climático, de temperatura, chuva, qual que vai ser, assim, que ele vai ter maior produtividade. Então, você pode mostrar para o produtor que se ele plantar em tal decêndio de um mês, a produtividade vai ser melhor do que, vamos supor, se ele plantar do dia 10, nessa janela, do dia 10 a dia 20, vai ser melhor do que ele plantar no dia 1º daquele mês e tudo mais. Então, a gente gera esses estudos. Esse trabalho que a gente faz, inclusive, a gente subsidia uma política pública para o Ministério da Agricultura, que é o zonamento agrícola de risco climático. Então, para os produtores terem crédito rural, eles precisam seguir as portarias, porque essas portarias do Ministério da Agricultura, eles falam a melhor época que plantar que tem menos risco de perda. Ou seja, ele não vai pegar um empréstimo para plantar numa data errada, aí não dá certo. Exatamente. É dinheiro público jogado fora. Isso aí tem a ver com essa reportagem aqui que eu estou lendo na revista 21, que é uma editada pela Embrapa, é uma revista de divulgação científica. Tem a ver com essa matéria, de olho no bioma, monitoramento por satélite e gestão territorial ajudam a entender a floresta, é isso? Tem. Esse é um outro trabalho, tá? Além dos dados climáticos e da gente trabalhar com esses dados para gerar mapas, a gente usa dados também de satélites para monitorar a dinâmica das lavouras. E nesse caso aí, desse exemplo, é monitorar as áreas da região amazônica. Então, onde que são florestas, onde que estão as culturas agrícolas lá, acompanha o monitoramento, a dinâmica, tanto espacial e temporal, através das imagens de satélite. Então, o ano passado estava assim, foi desmatado aqui, para quê? Foi a agricultura que avançou ou não? Então, são esses estudos. Então, a gente utiliza também imagens de satélite
a gente tem um grupo de geoprocessamento que ajuda a gente a fazer esse trabalho na Embrapa. Tem na nossa unidade um grupo forte, mas tem outras unidades da Embrapa que também tem pessoas com essa formação para auxiliar esse trabalho. Isso é interessante porque uma tecnologia desenvolvida para solucionar problema X, Y, Z pode ir para outros problemas que a gente nem imaginava, né? Exatamente. Então, você já tem o mapeamento de satélite. Você pode fazer um mapeamento para o país inteiro. Por que não mirar nas florestas e também obter dados importantes? É Exatamente. Isso, né? Mais carne, menos efeito estufa. Também tem relacionado ao seu departamento? O que seria isso? A gente tem um grupo lá que a gente faz uns estudos de modelagem avançada frente às mudanças climáticas. Então, esse especificamente que você comentou, é um pesquisador da nossa unidade, que ele trabalha com um grupo de pesquisadores, não só da Embrapa, mas de universidades aqui do Brasil e fora do Brasil também, da Europa, tá? Onde eles analisam a questão da pecuária, da bovinocultura de corte, a questão de quanto emite de gás, né, de CO2, e eles fazem algumas simulações em relação às pastagens, como melhorar as pastagens que o gado come para diminuir o efeito estufa. Então, as dietas e tudo mais. Então, eles trabalharam nesses estudos aí, mais voltado para a bovinocultura. E é um trabalho que fez todos esses estudos e gera todos os indicadores e tudo mais, que também subsidiou o governo para ver o que realmente o país está emitindo de gases em relação à bovinicultura, introduzindo as tecnologias e tudo mais. E mostrou que a pecuária de corte não é o grande vilão, porque muitas vezes lá de fora o pessoal coloca como sendo o vilão da emissão de gases. Bom, instantes finais da nossa entrevista, mas quando a gente fala em desenvolvimento tecnológico, a gente já pensa nos famosos apps. Uhum. Porque hoje, com a cultura do smartphone, você tem possibilidade de ter um instrumento à mão que com um clique você tem aí um universo. Vocês já desenvolveram algum aplicativo e qual que você poderia nos dizer? Sim, a gente já desenvolveu alguns, né? A gente tem outros que estão em desenvolvimento, mas vou destacar dois aqui para vocês. Um deles é o sistema que eu falei para você, o AgriTempo, que é o sistema de agrometeorológico, sistema de monitoramento agrometeorológico. Tem uma loja da Embrapa, se você for lá baixar, você consegue utilizar esse sistema gratuitamente, é um aplicativo, para você ter esses boletins que eu falei de previsão e monitoramento agrícola. Um outro sistema que a gente tem, que desenvolveu, que é uma iniciativa interessante da Embrapa, a Embrapa tem um programa de transferência de tecnologia desenvolvido pela Embrapa Pecuária Sudeste, que fica em São Carlos também. Eles desenvolveram um programa para auxiliar os produtores de leite a melhorar na gestão da sua propriedade leiteira, os pequenos e médios produtores, para ter uma gestão. Então, em parceria, a Embrapa Pecuária Sudeste com a Embrapa Informática Agropecuária, a gente desenvolveu um aplicativo, né, que também chama Roda da Reprodução, onde você tem todo o seu plantel, todos os rebanhos e que estágio que está, se ele está vazia, prenha, em lactação, e você acompanha por ali. Legal. Então, quando o técnico vai lá na fazenda, né, e registra, olha, essa vaca passou de vazia para prenha, né, e ele já faz no smartphone, e aí o produtor já pode acompanhar do seu smartphone. Legal. Então... E eu quero dizer que esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, à inovação, ao desenvolvimento e, claro, à digitalização de todos os setores da nossa sociedade. Um forte abraço e até breve!